São crimes, né, que estão muito na mídia devido a acontecimentos e fatos recentes aí, em âmbito nacional, né, e âmbito também regional. O crime de importunação sexual, o artigo 215A, no ônibus, igual ocorreu recentemente aí, ou recentemente também um caso famoso aí no Big Brother Brasil, dessa edição, onde 2 participantes estão sendo supostamente aí, no mínimo eles estão sendo suspeitos de ter cometido esse crime. Então, com relação aos crimes contra a dignidade sexual, destacamos aqui o crime de importunação sexual, que está tipificado no artigo 215-A do Código Penal, onde a lei reza que praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro, pena de 1 a 5 anos. Um breve comentário sobre esse artigo. Ele ocorre quando o sujeito ativo pratica um ato libidinoso desse, a exemplo de passar a mão no braço, na perna ou em alguma parte íntima, sem o consentimento da vítima. É interessante destacar que tem que deixar bem claro que para a conduta desse crime tem que ser sem o consentimento da vítima. Se a vítima consentir, não há que se falar em crime. E também essa pena de 1 a 5 anos, se a pessoa for primária, sem antecedentes criminais, é possível também que, mesmo ao sendo presa em flagrante delito, assim que denunciada, ela pode futuramente também receber, né, alguns benefícios, a exemplo de uma suspensão condicional do processo e talvez, dependendo da interpretação do Ministério Público, até um acordo de não persecução penal. Mas, sempre salientando que as vítimas têm que denunciar sim esse tipo de conduta, né? Não é possível ter a pessoa ficar com... Infelizmente, as vítimas ficam acuadas no sentido de ficarem envergonhadas e denunciar. Tem que denunciar sim, tá bom? E destacamos também, a exemplo de crimes contra a dignidade sexual, o fato de que, se a vítima desse crime de importunação sexual for pessoa menor de 14 anos, aí já vai nos remeter para um outro artigo. Ele vai sair dessa tipificação do artigo 215A e vai entrar na tipificação do artigo 217A, que é o estupro de vulnerável. O que seria vulnerável? Seriam pessoas menores de 14 anos ou pessoas com alguma deficiência física, intelecto, que não seja capaz de distinguir os atos da vida civil, né? São aquelas pessoas que têm tutores, curadores, pessoas portadoras, às vezes, de necessidades especiais. Então, o autor, né, o sujeito ativo dessa prática, desse crime, ele vai sair dessa esfera da importunação sexual, vai ser remetido já automaticamente, na hora que for lavrado um flagrante delito, para o artigo 217A. O artigo 217A, ele reza o seguinte: ter condição carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15 anos. Então já é um crime muito mais grave, com penas muito mais severas, em que o sujeito ativo autor não terá benefício algum, ao exemplo do crime de importunação sexual. Também devemos salientar e destacar aqui outro crime aqui que acontece, infelizmente, com certa frequência, que é o crime do assédio sexual. Também é um crime contra a dignidade sexual, que está tipificado no artigo 216A do nosso Código Penal. O que reza esse artigo? Ele fala sobre o assédio sexual: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Principal ponto aqui: prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena aqui, ele varia de 1 a 2 anos. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo, ele fala que a pena é aumentada de até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Exemplos clássicos aqui que a gente também ouve muito falar aí no dia a dia, com relação a superiores hierárquicos na empresa, né? Um gerente constrangendo uma funcionária, uma vendedora, a obter vantagens de cunho sexual para favorecê-la nas vendas ou com a promoção. Um pastor, né, aliciando, às vezes, uma fiel, prometendo alguma vantagem. Professor com aluno, diretor com professor. Então, geralmente tem uma cadeia hierárquica nesse sentido. O importante é destacar que tudo tem que ser denunciado, né? A gente não pode deixar
admitir mais esse tipo de situação. Tentar também produzir as provas no sentido de testemunhas, né? Porque normalmente esses crimes, todos esses crimes, infelizmente, são cometidos na clandestinidade. O que é clandestinidade? Geralmente é só a vítima e o autor. Então fica a palavra de um contra o outro. É um crime muito difícil de apurar. Quando a vítima conseguir registrar, filmar, fotografar, através de testemunhas, registro de câmeras internas, recursos internos, elas vão deixar de ser indícios, né? Meros indícios, e vão passar assim a ser provas da prática de crimes e conseguir punir aí, de fato, os verdadeiros autores e culpados. Outro ponto também que a gente quer destacar aqui, esses crimes aqui, independente da orientação sexual, né? Se é homem, se é mulher, ou das nomenclaturas, tanto um quanto o outro pode ser autor. Não só o homem é autor desses crimes, tá? Às vezes ocorre também da mulher ser autora, passar a mão no homem. Infelizmente, os homens não têm a cultura de denunciar, seja lá, né, pelos motivos próprios, mas só esclarecer aqui, tá bom? Que pode ser homem ou mulher, autor ou vítima desses fatos, desses crimes.